Beleza. Bom, pessoal, mais uma aula. Vamos continuar com o assunto da aula anterior, tá? Beleza? Então, vocês lembram que na aula passada a gente estudou transferência de calor em paredes planas, né? Com base na lei de Fourier, claro, né? E eu falei que hoje a gente ia estudar a transferência de calor com associação de paredes em série paralela, tá bom? E também hoje nós vamos ver que dá para fazer uma analogia entre resistência térmica e resistência elétrica, ok? Bom, vocês devem estar aprendendo sobre resistência lá em eletricidade 1, né? Já. Vocês conheceram já a lei de Ohm? Lei de Ohm. Sim. Conheceram? Então, a gente vai se basear na lei de Ohm, né? Basicamente, para fazer a nossa analogia aqui, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que dois sistemas eles são análogos quando eles obedecem a equações semelhantes, ok? Então, olha aqui, ó. Quando nós olhamos para a lei de Fourier, que a gente estava usando na aula passada, não a lei de Fourier, né? Mas a equação lá que nos permitia calcular o fluxo de calor por uma parede por meio da lei de Fourier, a gente consegue perceber, pessoal, que isolando e rearranjando a equação, a gente consegue comparar com a equação dada pela lei de Ohm. Percebam que, ó, lá na semana passada, a gente estudou, né, era K vezes A dividido por L vezes ΔT. O que aconteceu aqui é que eu só inverti aqui taquei o L que estava embaixo, taquei para cima, né? E o que estava em cima eu joguei para baixo. Então, como eu fiz essa jogada aqui, ela passa a ser uma divisão. Tá certo? Eu fiz isso daqui. Vocês conseguiram entender isso daqui? Ficou claro? Eu só inverti aqui. É da propriedade de multiplicação multiplicação não, né? Divisão de frações, né? Eu tenho a divisão de fração aqui, eu inverto de baixo e acabo multiplicando os dois termos. E aí vai voltar ao normal, tá? Então eu só dei um passo atrás, eu fiz o contrário, beleza? E aí eu acabei chegando nessa equação. Percebam que quando a gente rearranja a lei de Ohm, né? Resistência elétrica é igual a V dividido por I, né? Aí eu taco a resistência elétrica para cá e o I para lá, certo? Para eu calcular a minha corrente. Quando eu vou calcular a minha corrente, eu vou ter lá a tensão dividido pela resistência elétrica, ok? Percebam, pessoal, que é bem parecido, né? Que o ΔT aqui no caso, ele vai ser a nossa diferença de potencial, só que nesse caso aqui, ao invés de ser potencial elétrico, é potencial térmico. E a nossa resistência elétrica é calculada por meio dessa equação aqui. Ok? Vocês vão ver lá, né? Para calcular resistência elétrica, a gente usa uma coisa parecida com essa. Só que aqui em cima é um ρ, e é L, ρ vezes A, né? Beleza? É quase que a mesma coisa. Beleza, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Essa analogia? Bom, creio que esteja. Bom, então percebam, pessoal, que toda essa expressão aqui eu posso substituir por uma resistência térmica, que é um R. E aí olha como é que a minha equação fica mais simples. O fluxo de calor é dado por uma variação na temperatura dividido pela resistência térmica oferecida pela parede. No nosso caso aqui vai ser parede, né? Porque nós estamos estudando associação de paredes, né? Então, ó, tudo esse cara aqui, ó, o L dividido por K vezes A, ele vai ser substituído na equação por uma resistência térmica, ok? Então, olha aqui, percebam, pessoal, que eu posso trocar a minha parede
por uma representação de uma resistência, certo? Eu vou ter uma temperatura maior, uma temperatura menor, o fluxo de calor acontecendo aqui, fazendo analogia com a corrente elétrica e a diferença de potencial térmico. Olha lá, ó, nesse exemplo aqui, ó, nós temos uma associação de paredes planas em série. É uma parede do lado da outra, ok? Então a gente pode fazer essa associação de paredes e é muito comum, por exemplo, em fornos, na própria churrasqueira, né? Quem tem a churrasqueira de alvenaria aí em casa, na churrasqueira de alvenaria, a gente não tem uma camada embaixo, assim, onde a gente põe o carvão, que é de um tijolo refratário. Se você não pôr aquilo lá, racha tudo a churrasqueira, né? Você tem que pôr o tijolo refratário. Então nós temos 2 camadas lá, tá? É como se fosse um forno, certo? Nesse caso aqui do forno, né, nós temos uma camada interna de tijolo refratário, uma camada de uma lã de rocha como isolante térmico e uma camada externa. Beleza? No caso aqui, né, eu coloquei como exemplo uma camada externa de chapa de aço. Chapa de aço. Chapa de aço, tá? Que tem uma condutividade térmica X. Então percebam, pessoal, que vocês lembram que lá em sistemas elétricos, quando eu tinha associação de resistores em série, a tensão entre eles diminuía, né? A tensão entre eles se dividia, mas a corrente era a mesma. Vocês lembram disso? Vocês chegaram a ver isso já? Chegaram a ver isso? Será que não? Não, como é que é? Ó, lá em sistemas elétricos, lá, né? Circuitos elétricos, na outra disciplina que vocês estão fazendo, vocês chegaram a ver associação de resistores já? As cores que ficam no resistor? Não, as cores ainda não, né? Vocês já devem ter visto as cores. Mas então a associação de resistores vocês não viram, né? Acho que não. Série. Isso, série paralelo? Ah, tá para ver ainda. Bom, vou adiantar um negócio aqui para vocês. Quando nós temos resistores em série, a corrente fica constante para todos os resistores, mas a tensão vai sendo dividida. E quando a gente tem associação de resistores em paralelo, a tensão é a mesma, mas a corrente vai se dividindo. Ok? A mesmíssima coisa acontece em associação de paredes, tá? Nos sistemas térmicos. Quando eu tenho paredes em série, a minha analogia com corrente, que é o fluxo de calor, vai ser o mesmo para todas as paredes. Só que a temperatura, que é a minha analogia com a tensão elétrica, ela vai se alterando com base em cada uma das resistências térmicas. Ok? É isso que vai acontecer. Então vocês têm que ter fixo na cabeça de vocês. Ó, quando eu estou falando de associação de paredes em série, o meu fluxo de calor vai ser o mesmo para todo mundo, só que eu vou ter diferença de temperatura. Quando eu tiver associação de paredes em paralelo, eu vou ter a mesma temperatura para todas as paredes, mas fluxos de calor diferentes para cada parede. Ok? Bom, perceba aqui então que eu faço um tratamentinho matemático, tá? Só. Beleza? Eu coloco as diferenças de temperatura em evidência e vou somando membro a membro, tá? Para a gente simplificar nisso daqui, ó. Nós vamos perceber, pessoal, que o fluxo de calor para paredes em série, eu só preciso calcular a resistência de cada uma das paredes e fazer uma soma simples. Do mesmo jeito que é lá em sistemas elétricos, ok? Então, ó, eu vou calcular a resistência térmica da primeira parede, vou achar um número, vou achar outro número, vou achar outro número, vou somar e vou ter a resistência térmica desse conjunto inteiro, ok? Então, para
associação de paredes em série, eu somo as resistências. Anote isso daí aí. Associação de paredes em série, eu somo as resistências térmicas. Ok? E eu faço aqui, ó, analogia, tá? Ó, em sistemas elétricos, componentes em série possuem a mesma corrente e a diferença de potencial, a mesma corrente e a diferença de potencial entre eles. E tá errado aqui, né? Ocorre diferença de potencial entre eles, ok? Igualzinho nós temos aqui em sistemas térmicos. Beleza, pessoal? Bom, agora, paredes em paralelo são desse tipo aqui, tá? Também são comuns, certo? Você pode ter parede, janela, parede. É associação de paredes em paralelo, ok? Se a gente considerar paredes planas em paralelo submetidas à mesma temperatura constante e conhecida, haverá uma transferência de calor contínuo no regime permanente através desse sistema. Só que vai haver uma transferência de calor contínua aqui, né, entre os sistemas, mas percebam que o total aqui ele vai ser dividido entre a primeira parede e a segunda parede. Então percebam que a corrente elétrica aqui, ou o nosso fluxo de calor, né, fazendo analogia com corrente elétrica, o nosso fluxo de calor ele se dividiu. Por quê, pessoal? Nós temos resistências térmicas diferentes aqui. Se eu tenho uma mesma temperatura para as duas paredes, né, elas estando em paralelo, eu vou ter diferentes fluxos de calor. Só que o total, ó, é somado aqui, né? Isso daqui é somado, tá? O total tem que ser o mesmo. Também, vou ser repetitivo, hein? Igualzinho os sistemas elétricos. E aí eu faço a mesma observação que eu fiz lá, né? Eu calculando o fluxo de calor para a situação 1 e para a situação 2, né? Eu percebo aqui que isolando as resistências térmicas, eu vou ter que a resistência térmica, né? A resistência térmica não, né? A soma de resistências térmicas em paralelo é igual. Então eu tenho que pensar assim, ó. O inverso das resistências térmicas totais é igual à soma dos inversos das resistências. Ok? Também igualzinho lá nos sistemas térmicos, elétricos. Beleza? Então, ó, quando vocês forem somar resistências térmicas, né, paredes, que estão em paralelo, eu vou ter que somar os inversos e inverter de novo. Ok? Isso daqui, ó, 1 dividido pelo valor, eu chamo de inverso. Tranquilo, pessoal? Isso daqui ficou claro para vocês? Imagina, Gabriel, não tem problema. Tá gravado, tá? Depois você vê lá o que você perdeu. Bom, então percebam, né, que para associação de paredes planas em paralelo, a resistência total é dada pela somatória das inversas, ok? Então, inverteu o total é igual à somatória das inversas. Beleza? Vamos fazer exemplo para fixar isso daí? Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida no conceito? Ficaram com alguma dúvida? Não? Deixa eu só abrir minha câmera aqui. Vocês estão vendo aí, né, minha câmera?
ajeitar minhas folhinhas de papel aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó, para ficar mais claro para vocês. Nós vamos fazer 2 exemplos, tá? Então prestem atenção nos exemplos aí para a gente conseguir fazer outras situações depois. Ó, o primeiro diz o seguinte: a parede, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar aqui de lado, ó, e tá aqui. Aí vocês conseguem ver e eu consigo ir lendo aqui, tá bom? Então, ó, a parede de um forno é constituída de 3 camadas. Então, vamos desenhar essas 3 camadas do forno aqui, ó. Ok? Eu estou olhando de lado assim o forno, estou vendo as 3 camadas dele, tá? Então, tem uma camada aqui, outra aqui, tá vendo? E outra aqui, ó. Beleza? 3 camadas. É constituído de 3 camadas. Uma camada interna de 0,20 metros de tijolo refratário. Então aqui, ó. A largura dele é de 0,20 metros. Certo? E o K dele é de 0,0301. Tá marcadinho lá em cima, tá? Bom, tem 5 centímetros de uma camada uma camada de lã de rocha de 5 centímetros. Então aqui no meio, ó, tem 0,05 metros de lã de rocha. E a lã de rocha tem... Opa, pera lá, confundi aqui, desculpa. A lã de rocha tem esse valor aqui, né? Esse daqui é 1,1013 e a lã de rocha é 0,0301. Não tem problema, Giovana. Eu estou gravando, depois qualquer coisa você assiste de novo. Bom, e aí, né? Eu tenho uma camada externa de 0,13 de tijolo, tá? Que tem um K de 0,5937. Beleza? Desculpa, não tá aparecendo aí, mas está anotado, só anotado lá, tá? Beleza? A temperatura interna do forno é de 1700 graus. E a temperatura externa da superfície é de 35 graus. Beleza? Considerando apenas os materiais dados, calcule o fluxo de calor por metro quadrado de parede em watts. Em watts não, em quilo. Vou colocar aqui. Em quilocaloria por hora. Beleza? E a temperatura da interface entre a lã de rocha e a parede externa. Ok? Então ele pede 2 coisas aí. Bom, pessoal, ó, como eu falei para vocês, para eu calcular a resistência térmica é L dividido por K vezes A. Ok? Então nós temos que calcular primeiro as 3 resistências térmicas, somar e aí calcular o fluxo de calor. Certo? Eu vou falar que essa parede interna aqui é A1, essa é A2 e essa é A3. Tranquilo? Então, ó, veja bem, eu vou calcular a resistência térmica da parede 1, certo? Que ela tem uma largura de 0,20 metros, dividido por um K dela, que é 1,1013, vezes a área. A área, pessoal, ele fala que é por metro quadrado. Então, a área é 1. Certo? A cada metro quadrado. Então, ó, isso daqui eu vou fazer a conta. Ó. 0,20 dividido por 1,1013. Eu tenho 0,1816. Ok? Vou calcular a resistência
da camada 2 aqui, de lã de rocha. É 0,05. Ah, percebam, pessoal, que ele falou 5 centímetros e eu já converti para metro. Porque eu não posso misturar centímetro com metro, né? Beleza? Dividido por 0,0301. Isso daqui, 0,05 dividido por 0,0301. 1,661. 1,66. Opa. 6611. Ok? E a resistência 3 é dada por... O L dela é de 0,13 e o K 0,5937. Ok? 0,13 dividido por 0,5937, eu tenho 0,21896. Vou arredondar aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, então eu tenho que calcular a resistência total disso daqui. Se eu tenho paredes em série, é como eu falei para vocês, é só somar esses três valores aqui. Então a resistência térmica total acaba sendo 0,1816 mais 1,6611 mais 0,2190. Isso daqui deu 2,0617. Beleza? Isso é a resistência térmica. Por enquanto tá beleza aí para vocês? Tá dando para pegar? Ah, sim, professor. Beleza. Beleza. Então agora a gente vai calcular o fluxo de calor. E o fluxo de calor, pessoal, a gente sabe que é ΔT sobre a resistência. Ok? O ΔT é a maior temperatura menos a menor dividido pela resistência. Ok? Então eu tenho lá, 1700 menos 35, 1665. Dividido por 2,0617, temos 807,59 quilocaloria por hora. Beleza? É o que deu aqui. É que aqui eu arredondei e aqui não, tá? Beleza, pessoal? Então, olha só. Nós achamos o fluxo de calor no sistema inteiro. Nesse sistema aqui inteiro, O Q ponto nesse sistema todo aqui, nós encontramos. Agora ele pede para você calcular a temperatura da interface entre a lã de rocha e a parede externa. Essa temperatura aqui, Ele vai pedir para você calcular, tá? Percebam, pessoal, que ele pede para você calcular a temperatura da face interna da parede de tijolo menos a face externa, tá? Então, o que a gente tem que fazer, O que a gente tem que fazer, A gente vai ter esse fluxo de calor, então vamos usar dessa equação aqui, né? Certo? A gente vai ter o fluxo de calor, a gente já sabe, a gente calculou que é 807,59. A gente tem a resistência térmica dessa parede, certo? A gente tem a menor temperatura. O que a gente vai ter que encontrar é a maior temperatura. Então a gente vai ter que destrinchar esse ΔT e isolar a maior temperatura. Vamos fazer isso? O R que está aqui embaixo eu vou passar para o outro lado dividindo, multiplicando. Vezes R. Igual, o ΔT é T
T menos T0. Beleza? O T0, que é o T final, né? Vamos colocar aqui um T maior para um T menor. A temperatura menor a gente tem a 35 graus. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar para o lado de lá para isolar o T. Ok? Então vai ficar assim, ó. A temperatura maior é igual ao Q ponto vezes R mais T menor. Por que mais, Raul? Porque tinha um menozinho aqui entre o T mais e o T menos. Eu passei para o outro lado, ele fica positivo. Ok? Então a gente já consegue calcular a maior temperatura dessa situação aqui, ó, do encontro, né, entre a lã de rocha e a parede. Ok? Então vamos calcular, ó. Essa temperatura maior aí é dada por Q ponto 807,59 vezes a resistência dessa parede de tijolo comum aqui, ó, é a terceira, 0,2190. Mais 35. Vou fazer essa conta aqui, ó. 807,59 vezes 0,2190 é igual a 176,86 mais 35 211,86 graus Celsius. Então a temperatura que vai estar aqui nesse pontinho é de beleza, pessoal? Como é que ficou aí? Tem dúvida? Tudo certo? Hã? Tá certo. Tá certo? Então tá, depois eu vou dar um exercício, hein? Vamos fazer mais um agora, ó. Só que agora, ao invés de ser paredes em série, nós vamos fazer paredes em paralelo. Olha essa situação aí, ó. Olha essa situação aí. Não, aqui é melhor. Uma divisória de 3 metros de largura. Então, ó, é uma divisória. Aqui embaixo, ó, tem 3 metros. Ok? É feita de madeira com 2 centímetros de espessura até a altura de 1,1 metros. Então, ó. (1,1 metro é de madeira, certo? O K dela é de 0,1377. A espessura, que é o L, é de 0,02 metros, tá? E a altura é 1,1. Então já vamos calcular a área. 3 vezes 1,1, 3,3 metros quadrado, claro, né? Beleza? Então, ó, a gente já tem todas as características para calcular a resistência térmica dessa primeira parte da parede aqui. A segunda parte da parede, pessoal, é uma janela fixa de vidro, tá? De vidro temperado, que tem um K igual a 0,6195, tá? E um L de 0,01 metros, certo? E ele tem de altura aqui, ó, 0,9 metros. Então a nossa área aqui, ó, vamos calcular. 3 vezes 0,9, 2,7, né? 2,7 metros quadrados.
Ok? E a terceira parte aí é um fechamento de gesso com K igual a 0,2667, uma espessura de 3 centímetros, então 0,03 metros, e uma altura de 0,5 metros, né, meio metro. E aí a gente já consegue calcular aqui a área, que é de 1,5 metro quadrado. Ok? Bom, então percebam, pessoal, que eu estou olhando essa parede de frente. Se eu olhar ela de lado, ela vai ser assim, ó. Ok? Eu vou ter gesso aqui em cima, vidro aqui e madeira aqui embaixo. Ok? Eu vou dar nome para esses materiais aqui, ó. Eu vou colocar 1, 2 e 3. Beleza? Então eu vou calcular a resistência térmica da madeira aqui, ó, do primeiro. Certo? A resistência térmica da madeira é dada por... Eu vou até marcar aqui, ó. R é igual a L dividido por K. Certo? O L dela é 0,2. Opa, 0,02. O K dela é 0,1377 e a área é de 3,3. Vamos calcular isso daqui? Ó, vou fazer a multiplicação de baixo primeiro. Ó. Opa, 0,1377 vezes 3,3 deu esse resultado. 0,02 dividido por isso daqui vai dar 0,0404. Alguém quer falar alguma coisa? Abriram o áudio? Fábio, tá com alguma dúvida? Não. Ele desligou o áudio rapidinho. Não, professor. Bati o dedo sem querer, desculpa. Ah, beleza. Beleza. Se tiver dúvida, chama aí. Bom, ó, pessoal. Então, a primeira resistência térmica a gente já calculou. Beleza? Vamos para a segunda. O L é 0,01. O K é 0,6195. E a área é de 2,7. Vou fazer a continha aqui, ó. 0,6195 vezes 2,7. 0,01 dividido por isso daqui. 5,9785 vezes 10 a menos 3. Ok? E a terceira aqui, ó. A espessura dela é de 0,03. O K, 0,2667 e o A, 1,5. Vamos calcular? 0,2667 vezes 1,5, 0,03 dividido por isso daqui. 0,07499. Beleza, pessoal? Então, ó, calculei as 3 resistências térmicas, certo? Como elas estão em paralelo, eu preciso calcular a resistência total por essa equação aqui, ó. Certo? Então vamos substituir. 1 dividido por 0,0440 mais 1 dividido por 5,9785 vezes 10 a menos 3 mais 1 dividido por 0,07499. Desculpa, hein? Deu uma apertada aqui. Beleza? Então, ó, vamos calcular. 1 dividido por resistência total é igual, ó, como é que eu faço isso na calculadora? Ó, 0,0440, aí tem esse botão aqui, ó, x a menos 1.
Fumba. Beleza? Então eu fiz a primeira. Mais 5.9785 ESP-3 inverso. Mais 0,07499 inverso. Igual. Isso daqui vai dar esse valor aqui. Certo? Só que eu tenho que inverter ele, né? Isso daqui, ó, vai dar 203,3284. Só que tá vendo, ó, que o meu RT tá aqui embaixo. Então, esse valor eu vou ter que inverter ele, fazer a mesma coisa, tá? É como se eu fizesse 1 dividido por isso daqui. Percebam que, ó, esse RT tá pro lado de baixo, é como se eu trocasse de lugar com ele, tá? Então, a minha resistência total aqui vai acabar sendo o inverso disso daqui. Aí é só apertar esse botãozinho aqui de novo, ó, e dá igual. 4,9181 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, a minha resistência total está calculada. Beleza? Se eu tenho a resistência total, pessoal, eu consigo calcular o fluxo de calor. Ah, eu esqueci de falar, né? Ele fala aqui que a temperatura interna é de 23 graus e a externa é de 35 graus. Ok? Desculpa. Bom, para a gente calcular o nosso fluxo de calor, ΔT sobre R. Então eu vou ter ΔT 35 menos 23 dividido por esse valor aqui, 4,9181 vezes 10 a menos 3. Beleza? Ó, vamos fazer aqui, ó. 35 menos 23 vai dar 12, né? Dividido por 4,9181 S menos 3. 2.439,96 quilocaloria por hora. Beleza, pessoal? Aqui por conta dos arredondamentos, né, ele deu uma diferencinha aqui. Mas tá aí o valor, o resultado. Pessoal, associação de paredes em série e paralelo. Ficou claro aí para vocês? Vocês estão muito quietos hoje. Vocês estão cansados também ou vocês estão quietos porque vocês não estão entendendo? Como é que tá? Eu já dormi umas 2 vezes já. Então acorda, bicho. Acorda aí. Não entendi sim. Entendeu? Bom. Beleza então, pessoal. Depois eu vou colocar a atividade lá para vocês, tá? Bom, pessoal. Então, ó, hoje foi rápido, hein? Até que fomos rápido, né? Então, ó, se vocês não têm dúvida, a aula acaba por aqui, tá? Eu já vou postar os slides e a gravação no Moodle e depois já vou colocar exercício para vocês lá, tá bom? Vou colocar exercício tanto da aula passada quanto dessa aula, ok? Então tá bom, pessoal. Até mais. Um abraço. Bom final de semana. Bom descanso. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.